Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa casa de oração e esclarecimento. Vamos ler uma mensagem então para nos harmonizarmos neste livrinho, a nossa irmã gosta muito, né? Chico. Respostas à prece. Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Puxa. Guarde a calma. Fuja, porém, da ociosidade. Como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Semeie o amor. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrastamento na criação divina. Cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela. Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora, na maioria dos casos, possam os outros viver sem você. Experimente a solidão de quando em quando. Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais da sua passagem pela terra. Dê movimento construtivo às suas horas. Não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel. Renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam seu caminho. Com essas palavras, então, agora, convido a todos a elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso amigo Francisco, aos trabalhadores incansáveis do bem desta casa, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos para conhecer um pouco mais deste Evangelho de luz e de amor, vindo por Cristo, e os seus ensinamentos para nós e nossas vidas. Pedimos, Senhor, que possa abençoar aos nossos lares, a todos aqueles nossos entes queridos que ficaram em casa, que eles possam receber esses bálsamos divinos de paz, de harmonia, que o Senhor possa abençoar a todos eles, que o Senhor também possa abençoar este bairro, que o Senhor possa abençoar muitas tormentas, que os seus anjos trabalhem bastante, para que possamos ter um bairro mais harmonioso, onde possamos ser todos irmãos, com o mesmo ideal. Seus anjos também possam ir a todos os lugares onde tiver algum irmãozinho nosso com dificuldade, sejam elas físicas ou espirituais, aos hospitais, aos orfanatos, aos asilos, aos presídios, a esses nossos irmãos que passam por dificuldade nas ruas, que possamos ter um olhar de compaixão para com todos, pois sabemos que somos todos devedores, temos todos nós os nossos defeitos, as nossas dificuldades, mas sabemos que o Senhor não deixa de amparar a nenhum de nós. Pedimos também, Senhor, para que possamos ter uma orientação a esses nossos governantes. Sabemos que passamos por momentos trevosos, de dificuldades, que esses espíritos de luz amigos possam estar lá para amenizar tudo o que está acontecendo no nosso Brasil, sabendo que aqui nós somos a pátria do Evangelho. Então, que possamos nos reunir e orar
para que possamos ter, então, um Brasil melhor, principalmente para os nossos filhos. Com essas palavras, então, Pai, mais uma vez agradecemos, pedimos que o Senhor possa iluminar o nosso irmão, facilitador da noite, para que ele possa transcorrer da melhor forma o tema da noite de hoje. Que assim seja. Temos então conosco o nosso irmão Ederson, que vai passar então a parábola da noite. Então, novamente uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração de paz, a casa de Francisco. E é uma alegria de estar aqui novamente, trazer ensinamentos de Jesus para nossas vidas, né? Esses ensinamentos tão importantes que foram esquecidos por muitos e que a gente procura da melhor forma possível trazer, né, de volta à luz da doutrina espírita, os ensinamentos do nosso mestre. Então nós vamos trabalhar mais uma parábola, e essa parábola a gente procura fazer uma sequência aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Então quem acompanha aí em casa, né, acompanha aqui também. A gente vai iniciar um novo capítulo, capítulo 20, né, os trabalhadores da última hora. E então nós vamos trabalhar, e essa parábola é o início do capítulo 20. Então daí eu já fiz questão já de pegar, já iniciar esse capítulo já com uma parábola, né? Que, como a gente já disse antes, no Evangelho segundo o Espiritismo é uma síntese, né? É um resumo dos principais ensinamentos dos Espíritos, os ensinamentos da doutrina, à luz do Evangelho, e não tem todas as parábolas lá. Então no capítulo 20 aqui tem mais uma parábola. Lá Kardec coloca os trabalhadores da última hora, o título. Alguns evangelhos está escrito também, conforme a tradução, pode estar a parábola dos trabalhadores da vinha também. Então tem várias traduções, né? Vários títulos que colocam. Então o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1 é toda a parábola, ali ele vai citar a parábola, né? Que está ali em Mateus. Está em Mateus, no capítulo 20, versículo de 1 a 16. Daí ele cita toda a parábola, e aí depois no item 2 vem a instrução dos Espíritos explicando, né, essa parábola. Então eles explicam de uma forma, né, no contexto geral da parábola, não vão nas minúcias da parábola, mas vão no que trata o tema da parábola, né? Então lá eles falam, né, tem dois espíritos lá que falam o item 2 e o item 3, daí tem dois espíritos ali que trazem, explicando essa parábola. E aí um ali fala, né, que a gente não pode misturar esse trabalho, né, pela inércia da preguiça. Fala bastante da preguiça, vocês leram ali, fala. Lá já fala da tal de pré, né? Os espíritos falam bastante. E o outro dá um recado já mais diretamente para os espíritas, né? Que somos os trabalhadores da última hora. Então nem lá no original, tá? Chego em casa, vou lá no capítulo 20, então vou dar uma lida que é bem bacana. Então, como o texto é meio longo, daí a gente vai... E a gente gosta aqui de trazer e se aprofundar. Porque os espíritas, a maioria conhece já o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Já é bem dizer um livro de cabeceira, livro de Evangelho no Lar. Então muitos já sabem até o texto de cor ali, por exemplo, já conhece bem, né, alguns. Então a gente já procura se aprofundar mais. Então novamente a gente procura trazer, né, as obras idôneas, traz os ensinamentos de Kair Bar Schutel, né, traz outros ensinamentos, o Evangelho por Sobral, que é o que nós vamos trabalhar na noite de hoje. Então nós vamos ler toda a parábola, é uma parábola bem longa, viu? Então, se Deus nos permitir e a gente conseguir, a gente pretende fazer toda ela, né? Vamos ver. Então, a gente vai fazer um resumo, vai conversando, né? Como a gente procura sempre trabalhar, vai conversando ali através dos versículos, né? E vai explicando. Então, a gente vai ler toda ela.
Aí depois nós vamos trabalhando por versículos, tá? Então ali, ó, o versículo 1 diz assim, ó, Jesus diz: porque o reino dos céus, ó, o reino dos céus de novo, é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então aqui nós vamos ler ela. Eu vou ler por versículo, tá, gente? A gente já vai conversando para não ler toda ela, depois volta por versículo, a gente já vai explicando. Então nesse item 1 aqui, ele diz novamente: o reino dos céus. Aqui a gente já falou bastante, todo mundo já sabe o que é o reino dos céus, né? O reino já está firme, já todo mundo já sabe onde é que está o reino dos céus. Já sabe? Pode falar de novo. O reino dos céus, né? Então, para lembrar, o reino dos céus é uma construção interior, está dentro de nós, né? Dentro dos nossos corações. Não está num lugar como muitos acham que está. Né? Que fica impregnado, aquele atavismo do passado, que o reino do céu está num lugar, né? A venda das indulgências, aquela coisa toda que eu tenho que comprar lá, um lugar, né? Então isso aí está muito ainda dentro de nós ainda. Por isso que às vezes a gente acaba esquecendo. Muitos, ele falou já sobre o reino do céu, mas não... Sabe, porque fica aquele psiquismo do passado, muitas vezes arraigado aquilo, né? Então por isso que é bom, viu como é bom a gente lembrar? E a gente está sempre falando e falando, muitas parábolas começam assim, né? Quantas parábolas que a gente já fez? No capítulo 13 de Mateus, que a gente estava fazendo, aquela que a gente fez por hoje, a do tesouro oculto e a da pérola. Começa assim, o reino dos céus, né? Daí novamente diz, o que é esse reino dos céus, né? Então é uma construção interior que cada um de nós devemos buscar. Né? Buscar através dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho, né? Se evangelizar para obter esse reino dos céus. Então aqueles de nós que ainda não se evangelizou, né? Ainda não encontrou, não sabe nem o que é o reino dos céus, né? Então é uma construção. Então lá eu peguei lá, fiz um resumo. Então como a gente já aborda bastante sobre o reino dos céus, é semelhante a um homem, pai de família. Quem será esse pai de família na parábola? Às vezes é referente a Jesus, né? E aqui então está representando Deus, Pai de todos nós, né? De toda a humanidade. Então aqui nesse contexto dessa parábola, o pai de família que sai de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, ou seja, Deus está trabalhando desde o início de toda a criação, que Ele é o Pai que criou todo o universo. Então, por isso que Ele diz que Ele sai de madrugada, né? Que nós vamos ver aqui, ó. Que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. O Pai vindo ao encontro de todos bem cedo, ou seja, o que criou tudo e todos desde o princípio, vem a cada um de nós nos convocando para sermos seus trabalhadores assalariados. Então Ele está sempre nos convocando. Ele nos criou para quê então, né? Ele não nos criou, como muitos acham, para ficar, né, aqui de bobeira, passeando, brincando, né? Ele não criou para isso. Ele nos criou para a gente ser um cooperador do universo, dessa lavoura de Deus, trabalhar para Ele, né? Para esse Pai. E Ele então ele vem bem cedo, né? Lá no Gênesis de Moisés, quando ele diz lá que a luz se faça, né? Quando ele diz lá que ele criou a luz, né? E a luz se fez, o Fiat Lux, né? O que é essa luz? Muitos acham, essa luz, será que é a luz do sol que vem iluminar o dia? Não, essa luz que ele criou lá no início, ou seja, são os espíritos, né? Somos todos nós que ele criou primeiro o espírito. Então faça-se a luz e a luz se fez, ele criou. Né? Como que ele criou, quantos que ele criou, a gente não sabe. A gente não tem notícia, né? Ainda na nossa evolução. Mas um dia a gente vai entender sobre isso. Então ele sai bem cedo, desde o início nos convocando, né? A vinha, para trabalhar na sua vinha. O que é a vinha? Então essa vinha, os trabalhadores da vinha representam o trabalho íntimo de cada um em se espiritualizar, exigindo muito esforço, né? Exigindo muitos esforços.
E novamente lá aquela frase de Kardec, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para combater suas más inclinações, né? É uma frase que a gente tem que ter aqui, ó, já na mente, já, né? Nos incitando realmente à prática do bem, né? A prática das virtudes. Que não se reconhece o verdadeiro espírito ou cristão em geral só o fato de ele ir numa igreja, né? Ou, sei lá, estudar o evangelho. Não, é aquele que combate, né? As suas más inclinações, ou seja, seus vícios ainda, né? Que tem o seu orgulho, seu egoísmo, né? Suas vaidades. É isso que a gente tem que combater, fazer grandes esforços, né? Para combater isso. Então esse que é o trabalho da vinha. O que Deus quer de nós nesse momento, que a gente está num período muito difícil, é que a gente cuide de nós, né, trabalhando o solo do nosso coração, né, para que a gente possa se evangelizar, tanto adulto quanto crianças, né, já começar, já desde a infância, a evangelizar os filhos. Que a gente vai ver ao longo dessa parábola que, até que ponto a gente vai chegar e onde a gente está nesse momento. Por que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca o título Trabalhadores da Última Hora? Ele não colocou lá por acaso, vou colocar por colocar. Que última hora será que é essa? É o que nós vamos ver. E no item 2, no verso 2, ele diz assim: e ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Então ele ajustou com os trabalhadores 1 dinheiro, né, para fazer aquele trabalho, né? E a vinha, a gente sabe os esforços que cada um deve fazer. Então ele nos convocou a essa tarefa, nos dando como se fosse, né, simbolicamente um salário, um dinheiro, né, para cada um. Aí vamos ver o que significa isso. A cada reencarnação recebemos o pagamento, que é individual e intransferível, sendo que o dinheiro que vamos receber é simbólico e que o pagamento vai ser de acordo com os esforços de cada um, através da prática das virtudes. Receberemos nosso pagamento através da consciência do dever cumprido. Então aqui explica bem, né? Então, ou seja, cada reencarnação que Deus nos dá uma oportunidade, é uma oportunidade única, a gente tem que dar o nosso melhor. Que a gente veio para cá realmente para refletir por que estamos aqui, né? Por que Deus nos criou, por que a gente reencarna, por que a gente está nessa família, por que a gente está nesse mundo, né? Então o pagamento que nós vamos receber é individual para cada um. Ou seja, o pagamento é simbólico, né? Não é como tu vai trabalhar numa empresa, tu tem que ter um salário, né? Trabalhou, tu vai receber, né? Cada um vai receber o seu salário. Aqui não. Aqui esse pagamento é no sentido simbólico, de acordo com os esforços que cada um de nós vamos fazer. Nessa reencarnação, que Deus nos deu a oportunidade para nós fazer os esforços. Né? E não ficar naquela inércia, aquela preguiça de não buscar, né? Porque o trabalho aqui, na verdade, não é... A gente se refere ao trabalho, tanto ao trabalho material, que é importante, que alimenta a nossa família, né, os nossos corpos, que paga as nossas contas, é importante. Né? E tem gente que nem o material não quer fazer, quer ficar na preguiça, né? Prefere ganhar, né? Ficar na inércia, lá acomodado, e não trabalhar. Então o trabalho material também edifica o homem, é importante. Mas o mais importante que isso é sabermos que nós somos espíritos imortais, né? Que morre o corpo, o dinheiro, tudo vai ficar aqui, né? As coisas que a gente constrói, e o espírito continua. Então esse trabalho, o que é o mais importante? É o trabalhar, né? A trabalhar, fazendo os esforços para a minha alma, para o meu coração. E aí o que a gente vai plantar aqui, fazer de bom e aprender, o que Jesus nos ensina é o que nós vamos levar para daqui para a eternidade, né? É esse que é realmente o trabalho que Deus quer de nós, né? É os esforços de ser uma pessoa do bem, né?
de buscar o tesouro que está dentro do nosso coração, que está muitas vezes perdido, está oculto, que ninguém encontrou ainda, né? Que a gente estudou na passada, né? Na parábola passada. Então, olha só, o nosso pagamento através da consciência do dever cumprido. Então, ou seja, o pagamento é esse, ó, é a certeza da nossa consciência que realizou o seu dever, que cumpriu com o seu dever aqui na Terra. Porque o que viemos aqui fazer? Todos nós, né? Muitos já sabem, a gente veio aqui com uma tarefa, né? A gente veio com tarefas, com trabalhos, né? Cuidar da família, tem um trabalho material, buscar também os ensinamentos de Jesus, né? De não importa qual religião, é buscar se espiritualizar, se moralizar, que é muito importante, né? E fazer o bem, né? Independente de religião, né? De raça, de credo, não importa. Fazer o bem, isso é que é importante, e isso é que vai nos trazer a paz de consciência. Porque primeiramente, quando a gente fala em trabalho do bem, acha que tem que fazer o bem para os outros. Eu tenho que então fazer, né? Começar a fazer coisa, ajudar os outros, e muitas vezes não está se dando valor, não está cuidando do seu interior. E a gente deve cuidar primeiro de nós, né? Porque se eu sei que eu sou ainda orgulhoso, egoísta, né? Eu sou vaidoso, eu tenho ainda vício, eu tenho que combater isso, eu tenho que trabalhar em cima disso aí. Porque se eu sou orgulhoso, egoísta, como é que eu vou fazer a caridade para o outro? Se eu não sou caridoso nem para mim, né? Daí vai ficar uma coisa assim, só um culto externo ali, né? Está fazendo uma coisa muitas vezes por obrigação, achando que fazendo vai conseguir o reino dos céus, né? Como a gente comenta e comentava bastante, o reino dos céus, não. Aí para os espíritos já pensam, eu vou lá para o nosso lar, né? Vou ficar lá numa boa, lá vou para uma colônia. Acha que é a mesma coisa, troca o reino dos céus pela colônia espiritual. Então é muito mais do que isso, né? É buscar essa paz de consciência de nós fazermos o nosso melhor aqui. Fazer o bem no limite das forças, não além do limite também, né? Tem um limite ali que a gente pode carregar, né? Cada um de nós a gente pode, porque Deus não vai colocar fardo pesado no ombro leve, né? Ele vai colocar aquilo que a gente veio para fazer com as nossas tarefas, para cumprir e fazer o melhor possível, né? Então aqui tem uma frase de Romanos, ó, Paulo em Romanos 2,6, ele diz assim, a cada um Deus recompensará segundo as suas obras. Realmente tem tudo a ver, a cada um segundo as suas obras, né? Tu trabalhou no bem, tu te esforçou, tu vai receber o teu pagamento, né? Conforme as tuas obras que tu realizou, né? E aqui tem uma outra coisa que eu coloquei aqui. O pagamento consciencial, ele está lá no livro Parábolas Terapêuticas de Alívio de Serqueira-Filho. Então, ou seja, lá ele coloca nessa parábola que o pagamento é consciencial. A gente não tem que misturar as coisas materiais com questões conscienciais, né? O pagamento, muitos dizem, não, mas eu vou trabalhar muito e quanto mais eu trabalhar, fazer o bem para os outros, mais eu vou receber. Não é isso aí, né? Não é a quantidade, né? Não é a quantidade, é tu fazer com qualidade, primeiro contigo mesmo, trabalhar, te equilibrar, né? Ter os pés no chão, a consciência tranquila, que está fazendo o seu melhor, está fazendo o seu dever. Isso é o importante, é o mais importante. Nos evangelizar em primeiro lugar. E aí então o resto que vem é consequência. Porque se eu estou me evangelizando, aí eu não vou ter que praticar aqueles ensinamentos do Evangelho, eu vou praticar no dia a dia. Aqueles que estão na minha volta, eu vou fazer os esforços. Automaticamente eu não vou estar fazendo bem para o meu próximo, né? Então é consequência disso tudo. O meu esforço no bem que eu estou fazendo para mim vai irradiar para o outro. Porque eu vou ser gentil, vou ser caridoso com o outro, porque eu estou sendo comigo caridoso. Eu estou sendo gentil comigo. Entenderam por que o pagamento é da paz de consciência? É consciencial. Isso é importante a gente saber.
Quando ele diz ali, ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia. Ou seja, nós vamos receber o nosso pagamento conforme as nossas obras que estamos realizando aqui nesta reencarnação. Cada um vai receber o seu pagamento consciencial, né? Vai chegar lá, vai desencarnar, vai chegar lá com paz, tranquilo, ou vai chegar perturbado, vai chegar com problema lá, é porque não fez um bom trabalho, né? E no item 3, no verso 3, diz assim: e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Então o que é a terceira hora que diz lá para aquela época de Jesus? Então representa em torno de 9 horas da manhã a terceira hora. Que lá eles começavam o seu turno às 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã começava o trabalho lá. A hora que o sol vinha, opa, já todo mundo já começava, né? E era das 6 da manhã às 6 da tarde. Era 12 horas por dia, ó. Né? Quando o sol estivesse se colocando lá, daí encerrava o dia. Então 9 horas da manhã ele foi lá e convidou outros que estavam na praça, né? Ou seja, estavam visíveis aguardando por trabalho. Então na praça representa para aquela época. Hoje ainda tem alguma coisa assim no sentido que alguns vão para algum lugar ali e ficam esperando, né? Alguém vinha aliciar por um trabalho. Às vezes a gente vê, eu passo na BR ali, vejo aqueles caras que descarregam caminhões, que chamam chapas, né? E eu já vejo que já tem vários ali aguardando já, né? E chamando os caminhões ali para ver se consegue uma oportunidade de trabalho, né? Então eles ficam ali, ó, estão esperando ali alguém convidar eles para trabalhar. Então aqui é a mesma coisa, estavam na praça lá, né? E Deus vai lá e convida, né? Para começar o serviço. Para não trabalharmos somente estando doentes ou por motivos justos. O trabalho sempre aparece. Então, para realmente não poder trabalhar, né, só se tem alguma limitação, alguma doença, né, um motivo muito justo, né, e o trabalho sempre vai aparecer para todos. Né, e tanto no sentido material quanto espiritual, né, gente? Se a pessoa está se esforçando no bem, a tarefa vai aparecer. De qualquer forma, né? Tu tá indo ali, caminhando, ali um precisa de uma ajuda, tu vai ali, se tu pode ajudar, tu vai ali. Então o serviço sempre vai aparecer para todos, na hora certa, né? Então a gente tem que estar ali, né? Tem que estar com fé, ali, esperando que as coisas venham para a nossa vida. No verso 5 diz assim, ó, saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E no 6, e saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Então o que é esse hora sexta, nona e 1/10? Então ele saiu aliciando meio-dia, na sexta hora, 3 horas da tarde na nona e 5 horas da tarde na hora 1/10. Então às 5 horas da tarde eles encerravam o expediente às 6 da tarde, né, às 18 horas. Faltavam quantas horas ainda tinha de trabalho? Às 5 horas da tarde. Tinha 1 hora só, né? Então mesmo faltando 1 hora, tinha gente lá que estava ociosa, lá esperando. Mesmo que seja na última hora de trabalho da nossa reencarnação, nunca é tarde para aceitar. Os preguiçosos se justificam, dizendo: vamos deixar para amanhã, pois já se aproxima o fim do dia. Né? Já está quase terminando o dia, vamos deixar para outro dia. Né? Vamos trazer isso aí, gente, para o contexto espiritual, né? Que é o nosso objetivo, a parte moral. Como é que começa a nossa história, né, gente? Vamos dar um relato, assim, trazer um contexto, assim, de toda a nossa evolução de lá para cá. O que aconteceu até hoje? Começou lá, já com Moisés, né, que foi designado para formar uma civilização naquela época, que tinha o domínio dos egípcios.
egípcios e os hebreus eram escravos, né? E trabalhavam só para comer. E aí então Moisés, com todo o seu ensinamento que tinha, foi designado, né, por Jesus, foi desincumbido a essa tarefa de conduzir aquele povo hebreu, começando a sua marcha ascensional para a sua evolução. Ou seja, então a gente começou lá, muitos de nós começamos lá, né, ou estava como egípcio ali, ou estava como escravo, né? Os hebreus eram os que tinham mais, né? Isso fala lá no livro também, A Caminho da Luz, de Emmanuel. Os hebreus eram os mais endividados perante a consciência, por isso eram escravos. E muitos já viram o filme de Moisés, um desenho, né, que mostra que ele sofria bastante, né, apanhava e tudo. Então, lei de causa e efeito, né? Coitadinho deles, não, eles tinham que estavam passando por aquilo que não era por acaso, né? E muitos de nós já começamos lá. Moisés nos guiando, nos orientando, nos conduzindo para a verdadeira civilização. E lá no início, como era um povo muito rebelde, ignorante, então tinha aquelas normas, aquelas regras que tinham que ser realizadas, né? Então aquele povo era todo conduzido com regras. E dizia lá que Deus disse que tem que ser assim, porque senão vai acontecer isso ou aquilo, né? E aí então tinha aquelas regras e tinha que dizer que era Deus, né? Porque senão o povo não respeitava, ele era muito rebelde, né? Então tinha as leis de Deus, que eram os 10 mandamentos, e tinha as leis para aquela época, a lei para a civilização daquela época. Aquelas regras, aquele povo tinha que ser realizado. O que aconteceu? Né? Isso há 4.000 anos antes de Jesus, né? Começou essa marcha nossa aí. O povo, muitos daquele rebelde não aceitaram. Não aceitaram as leis de Deus, ser conduzido com aquelas leis, principalmente as leis divinas. E aí então foram vindo, né? Sofrendo, reencarnando. Aí depois veio Jesus, depois de 4.000 anos, né? Dar cumprimento às leis de Deus, dar seguimento, trazendo a lei de amor, que Deus é amor, né? Que o povo já estava mais ou menos preparado naquela transição de muitas expiações de prova para ser um povo melhor, né? Já não era tão rebelde quanto aquela época de Moisés. Então Jesus veio naquele momento para ensinar o amor. E muitos aceitaram, a maioria continuou não aceitando. Então daí passou mais 2.000 anos, que é os dias atuais que estamos hoje, né? O que veio há mais em torno de 160 anos? O Consolador Prometido, a doutrina espírita. E citar o início da nova transição planetária para o mundo de regeneração em 1857, na realização da primeira obra do codificador kardeciano, o Livro dos Espíritos. E ali então ele dá um pontapé inicial para começar o processo de regeneração dessa humanidade rebelde, ao qual todos nós estamos aqui, né? E a gente está aqui porque a gente continua não aceitando pela nossa rebeldia e a dureza dos nossos corações. A dureza do coração faz com que a gente não queira seguir Jesus. Olha quantos anos já veio de lá para cá. Então, ou seja, 4.000 anos antes de Jesus, na Epístola de Pedro, na segunda carta da Epístola de Pedro, lá diz assim, um dia para o Senhor, que é Deus, são 1.000 anos. Um dia para Deus são 1.000 anos. Está lá, pode olhar na Bíblia lá. Segunda Epístola de Pedro está lá. Então ali ele já dá uma grande dica para o Enem, né? Como um dia para o Senhor. E lá no Gênesis diz, Deus criou a luz em um dia, 2 dias. Então a gente já sabe que não é dia, né? Diz um dia para Deus o que é? É em torno de 1.000 anos, foi Pedro que disse, né? 1.000 anos. Então olha só, quantos 1.000 anos já faz que estamos aí já? 6.000 anos, né? 4.000 anos antes de Jesus, matemática, 2.000 anos depois de Jesus, 6.000 anos, né? O sétimo milênio,
aí o mundo já é para estar regenerado, já, para começar o seu processo totalmente regenerado. Ou seja, então por que nós estamos falando tudo isso? Porque a última hora, ou seja, o último dia, né? Um dia para o Senhor, né? Sexta hora ali, né? A hora 1/10, então está representado no dia, no contexto que estamos hoje. E no programa Pinga Fogo, lá no Chico Xavier, já disse através de Emmanuel diz que em torno do ano de 2057 a humanidade vai estar regenerada. Já vai começar o seu processo já, né, de paz, já de começar o seu equilíbrio, de se erguer novamente. O mal já não vai imperar mais, vai perder sua força, né? Então, gente, por que nós estamos falando? Por que última hora? Quantos anos nós estamos no ano de 2019 para 2057? Quantos anos tem aí? Tu que é bom de matemática. 38 anos, gente. 38 anos. Ou seja, nós estamos na última hora e podemos dizer o último minuto, né? Se para Deus um ano é 1000 anos, né? O que é 40 anos para Deus? Vamos dar um exemplo, 1 minuto. Nós já não estamos nem na última hora, já estamos no último minuto já. Conseguiram acompanhar o processo aí? Conseguiram acompanhar o entendimento? Vocês entenderam toda essa marcha, o que é, gente? Que não é brincadeira. Para que estudar Velho Testamento? A gente já começou desde lá a marcha já. É importante estudar nossas tradições. A gente estava lá. Então é a última hora. Por que Kardec diz já é a última hora, não dá mais tempo, né? Porque quem é que vai ficar no mundo regenerado? E aí lá no livro de Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier, vamos estudar, vamos conhecer as obras lá. O livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Jesus, né, que simbolicamente podemos dizer assim que o governador do orbe, mas vamos dizer que ele é o nosso líder espiritual de todos nós, que ia ficar mais bonito, né? Que governador é uma coisa muito hierárquica, muito política, né? Vamos tirar essa politicagem um pouco do nosso meio, né? O nosso líder, nosso mestre, nosso guia e modelo para todos nós, ele então incumbe Ismael. Já ouviram falar do anjo Ismael? Que ele é o nosso líder espiritual do Brasil. Prazer, Ismael é nosso líder do povo brasileiro. E aí então Jesus diz a Ismael, que Ismael estava falando para Jesus que estava muita dificuldade, estavam deturpando muito o Evangelho, muitos problemas, muita guerra. O que eu faço, Jesus? Eu não sei mais o que eu vou fazer com esse povo, está cada vez pior. Ele disse para Ismael o seguinte, ele foi incumbido lá no início, viu, gente? Lá no início, né, então, de fazer esse Brasil ser realmente a pátria do Evangelho. E aí então ele diz a Ismael, você faz o seguinte, você vai lá nas zonas mais umbralinas, nas mais trevosas que tem abaixo do umbral, né? Porque o umbral a gente já tira de letra, né? A gente já tem até o GPS e tudo, né? Já tira de umbral, para nós é fichinha, né? Você vai descer lá naquelas zonas lá do abismais, trevosas, você vai buscar os mais endividados que estão lá. Os mais endividados que estão com mais problema, os mais criminosos, você vai ir lá e vai convidar eles. Você vai lá, vai convidar eles, o que você vai fazer? Você vai aliciar aqueles trabalhadores ociosos que estão lá, aqueles criminosos, aqueles corruptos que fizeram atrocidade, as piores coisas, imagine, tá vendo? Os piores dos piores. Você vai lá e vai convidar eles para trabalhar na minha vinha. Mas como, meu Deus? Como é que o nosso Brasil, pátria do mundo, coração do Evangelho, como é que vai ser os piores criminosos que vai ser o coração do mundo? Dá para entender isso, gente? Como? Então o que ele fez? Ele vai lá, o negócio é o seguinte, vai chamar um trevozão lá que está lá tirado no cão lá,
está totalmente arrasado, né? Ou está aprontando lá. Ismael chama ele no ponto, vem cá. Eu tenho uma proposta para ti. Para mim, mas para mim já não tem mais jeito, está tudo terminado, vai acabar, já estou aqui no fundo do poço, já fiz as piores coisas do mundo. O que tu quer comigo? Eu vejo que tu é uma pessoa iluminada, um anjo iluminado. O que tu quer aqui? Deus ama todos nós e Ele tem uma proposta para ti. Você vai reencarnar lá no Brasil e vai trabalhar na vinha do Senhor. Vai fazer com que aquele Brasil seja um país evangelizado, vai dar um exemplo para os outros. Você vai fazer isso. Eu tenho essa proposta, e é a última hora. A condição é o seguinte, você vai lá, é uma oportunidade, não é pegar ou largar, ou tu fica aí. Ó. Ou tu pega isso aí, te melhora, é a tua chance de tu te melhorar, né? Te regenerar, ou então tu que sabe, né? Aí o que o camarada fala? Muitos dele então aceitam, desde que seja um arrependimento, né, realmente sincero, né, perante a consciência. Eu quero me regenerar, eu quero sair desse fundo, desse buraco, eu aceito. Então tá. Vai para o mundo espiritual, lá se prepare, estuda. Aí vem uma cambada, aí principalmente os mais entendidos, aí tem mais bagagem, reencarna na doutrina espírita, vai trabalhar na doutrina aí, ó. Vai evangelizar as crianças, vai evangelizar os adultos. Não só isso, vai trabalhar, vai cooperar, vai pegar uma vassoura, vai varrer, vai fazer o bem, não importa. Lembra do que a gente comentou antes? O pagamento vai ser conforme a consciência de cada um, do dever cumprido. O que foi programado? Ismael então pegou os piores dos piores. Cara, tu quer trabalhar? Eu vou te dar uma chance, vai trabalhar. Sai desse buraco aí, vai fazer alguma coisa útil. E eles ficaram bem fáceis, eles vieram. E é o que está aí hoje. Ó. É o que está aí hoje. Por que, gente, que a gente está vendo uma humanidade hoje que muita gente acha que não tem mais solução? Porque os políticos, né, a culpa é deles, estão a roubalheira. E esses políticos que estão lá, quem é que será que é? Que era para fazer o bem, ajudar a humanidade, não foi comprometido lá com Ismael lá. Ele era muito interior, você vai lá, ajuda esse povo, né? Vamos se evangelizar, vamos fazer o bem, tá? Mas muitas vezes acontece disso, né? Que a gente sabe, ele acaba desviando, né, a sua conduta, né? Muitos se desviam. Mas o que a gente tem que entender na noite de hoje é isso. Que foi dada uma oportunidade única, então entendendo por que é a última hora, o último segundo, já é o último segundo, né? Não dá mais tempo. Pegou os piores do pior, cara, é a tua chance única, assim, de tu pagar as tuas dívidas. Imagina aquele camarada que está assim até o SPC, será, cheio de dívida, de problema. Olha, eu não sei mais o que eu vou fazer, eu tenho que vender tudo e nem isso vai pagar minhas contas. Eu não sei o que eu vou fazer. Aí vem um camarada e diz, não, eu vou te dar uma oportunidade de tu quitar essas tuas dívidas aí, né? Pelo menos ir pagando, né, em prestações suaves, né? Que perante a consciência lá, a dívida, ela não vai ser totalmente também, né? Tu vem aqui, faz o melhor, vamos anular tudo, não. Vai ser dado uma chance, vai pagando em leves prestações, mas já com a consciência tranquila, né? Imagina tu tá devendo um monte de dinheiro, sei lá quantos mil que tu deve, não tem nem condições de pagar, e o Ismael diz assim, um exemplo, tá, gente? Tudo é simbólico. Você vai lá, dá o seu melhor, lá e vai pagando assim R$10 por mês, o que puder pagar. Já pensou? O SPC, o Será vai dar uma cancelada aqui, mas você vai ter que renegociar, você vai pagando o que pode, 5 pila, 10 pila, mas vai pagando, tranquilo, sereno, tranquilo. Vai pagando. Que beleza, gente. Olha só que chance. Onde é que nós vamos arrumar uma chance, né? Veja como Deus é bom, né? Então veja que a gente deve refletir sobre isso. O que estamos fazendo aqui, né? Então 2057, segundo Emmanuel, né? Os benfeitores, eles não fazem previsões, mas lá no Pinga Fogo ele diz, em torno de 2057 deu uma dica, para começar a humanidade a se melhorar. E ainda o Chico diz assim, tudo depende também se os rebeldes não vão querer botar fogo no planeta, né? Imagina os trevosos, aquele lá, tudo vem para cá, o que pode acontecer? Eles tentaram se redimir perante essa consciência, né? O arrependimento sincero do que fizeram de ar e procurar fazer o bem aqui.
mas chegando aqui pode se desvirtuar, né? De novo. E aí imagina essa camada bota fogo no planeta, e aí? Aí infelizmente em 2057 não vai ter um planeta regenerado. Então a gente tem que fazer o quê? Orar muito, orar, pedir a Deus para que pelo menos não haja guerra, né, gente? Que não incendeie o planeta aí para realmente terminar com o planeta, né? Imagina dar outra guerra aí de novo. E agora com essas bombas, esse armamento, toda essa tecnologia que tem, é só apertar um botão e acaba com o mundo, né? Acaba com tudo. Então isso é muito importante a gente refletir qual é o nosso papel, né? Porque se cada um de nós nos evangelizarmos, a gente não tem que ter assim, querer ter a pretensão, não, tem que evangelizar o outro. Não. Nós estamos aqui, né, procurando como um humilde instrumento facilitar o que Jesus disse, né? Aí veio Kardec, veio os profetas sempre dizendo, né? E a gente vem e facilita. Né? Agora o camarada vai querer, não vai querer, isso é dar conta da vida dele, né? Só que daí se ele não quiser, como todos nós somos endividados aqui, perante a consciência, é o último segundo de trabalho. Se nós não queremos, infelizmente, então você não vai ter oportunidade de ficar aqui no gozo do Senhor, né? na Jerusalém regenerada, né? Um mundo de paz, um mundo maravilhoso, né? Que todo mundo estuda ali, vê que um dia vai chegar, todo mundo almeja que chega um mundo melhor, né? A gente não vai poder chegar nesse momento. Porque muitos querem trabalhar na vinha já pensando no banquete. Ah, mas eu vou para a vinha do Senhor lá banquetear, lá ficar numa boa. O banquete vai ser para aquele que realmente trabalhar, dar o seu melhor, e aí então vai poder, digamos, desencarnar e desfrutar desse banquete, né? Espiritual, né? Da consciência, vai chegar lá tudo numa boa, tranquilo, né? Realmente deu o seu melhor. Agora aquele que veio para cá e não quis, né? Existe a lei de liberdade, né? O livre-arbítrio, ele pode escolher o que ele quiser. Só que aqui não vai ter mais lugar para ti. Não vai ter lugar mais para aquele rebelde que não guiou, ou preguiçoso, né? Oh, mas tu estava lá tirado nas trevas, eu te dei uma chance assim, ó, que ninguém dá, né? E aí te coloco lá, tu vem aqui fazer caquinha, né, cara? Ou tu vem ficar aqui sentado, ficar na inércia. Então isso é bom para nós refletir bem realmente o que está acontecendo, né? E esses momentos difíceis que estamos vivendo aqui, que muitos já estão até, né, tirando a chuteira, não, esse mundo não tem mais o que fazer. Como assim coração do mundo, pátria do evangelho, só vejo marginal, é assassinato, é roubo, não sei o que, mas que pátria é essa? Mas é que nós estamos vivendo o último segundo e que o mal, como o mal impera, ele está fazendo de tudo para puxar, quanto mais tapete ele puxar, melhor para eles. Eles não querem um planeta melhor. E como muitos já sabem que não vão estar no gozo do Senhor, né? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, as bem-aventuranças de Jesus. Aquele que não herdar a terra, não fizer os esforços, ele já sabe que já está fora daqui. Vai lá para o planeta das cavernas, onde não tem tecnologia, não tem nada, um mundo de expiação e prova, vai voltar para o sofrimento de novo, né? Então aí tudo depende da pessoa, né? E aí ele diz, por que estáis ociosos todo dia? Quase no final do dia a pergunta pode ser assim: se chegamos quase ao término de uma jornada na condição de inúteis, a nossa situação apenas já é objeto para pesquisa. Quem sabe existe algo errado? Ainda há tempo para mudar, para corrigir. Independente das nossas decisões ao convite ao trabalho, Deus respeita nosso livre-arbítrio, aguardando ao longo das encarnações nossa decisão de aceitar o trabalho perante os deveres da consciência. Então aqui explica bem, né? Ele que quer ficar ocioso, ele que sabe, né? Mas só que não vai poder desfrutar desse banquete, né? No 7 disseram-lhe eles, por que ninguém nos assalariou? Diz-lhe ele,
Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. O convite milenar ao trabalho é feito a todos, como o Pai nos aguarda e respeita nosso livre-arbítrio. Podemos escolher trabalhar com mamon, recebendo a cada um segundo as suas obras, muitas vezes recebendo dor e sofrimento, como pagamento, através de suas más escolhas, entrando em ação a lei de causa e efeito. Então, dependendo das nossas escolhas, inevitavelmente, vai vir a dor, vai bater na porta, né? A senhora sofrimento, gerando uma infelicidade, né? No 8, e aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o dia, começando pelos derradeiros até os primeiros. Mordomo, então, é aquele servo que administra, né? Ou seja, o administrador de nós mesmos, né? Então chama o mordomo da nossa consciência e tu vai ter o pagamento conforme tuas obras, né? Entenderam a jogada? Chegando ao fim da jornada de trabalho, todos têm direito ao salário, pagando primeiro os que trabalharam por último, até os primeiros. Né? Então aqueles que a gente comentou daquela jornada, quem é que foram os primeiros lá que vieram aqui, né? Aí teve Moisés, teve os profetas. Aí os profetas, a maioria foram mortos, né? Mataram. Aí depois veio Jesus. O que aconteceu com Jesus? Trataram bem o nosso mestre? Mataram também, né? Então esses foram os trabalhadores da vinha, os trabalhadores da primeira hora. A doutrina espírita é os trabalhadores da última hora, que a gente contou lá antes, entenderam agora? É o Consolador prometido, é a terceira revelação. É os trabalhadores da última hora. Principalmente os espíritas, não tem mais tempo, gente. Os espíritas são aqueles piores da ralé que estavam lá. O pior dos trevosão que estava lá, que Ismael ajudou, deu a mão, deu o curso para ele. Vamos lá, vamos aprender, vamos estudar. E vai lá e vê se faz a coisa certa, viu? Vê se não vai fazer coisinha de novo, viu? Né? E aí muitos vêm aqui, infelizmente, e continuam fazendo as mesmas coisas do passado. Os ritual lá de Moisés, lá muita gente dá risada. Ah, que palhaçada, aquilo de matar animal, levar no altar. Nada de palhaçada. Tem gente que continua trazendo para a doutrina espírita ritual. Continua os mesmos ritual do passado. Ah, tudo é sagrado. Não, ó, atrasou 1 minuto ali. Não pode, ó. Tudo é assim. Ah, não, isso aqui tem que ser assim. É tudo ritual. Aquela cadeira tem que ficar lá. Aquela aguinha tem que ficar ali, não sei o que. Tu, fulaninho, sabe, gente? Então é bom para nós pensar, pô, isso já acabou. Por isso que a doutrina espírita não tem mais rituais, não existe mais o sacerdócio, porque os sacerdotes eram os donos da verdade, né? E deturparam o evangelho. Então não tem mais, gente. A doutrina espírita vem simples, e o que a gente deve entender por evangelho e trabalhar em nossas vidas é principalmente o coração, o sentimento. Isso que é o mais importante. Não, mas eu não entendo direito o evangelho, não importa. O que importa é tu ter um coração bom e fazer o bem. Isso é que é o mais importante. Não importa se tu é palestrante, o que tu é. Ah, mas eu estava lá na doutrina, eu era um palestrante, e daí? Tu é, não importa o que tu é. Tu fez o teu dever, tu trabalhou, tu te evangelizou em primeiro lugar, ou tu quis evangelizar os outros? Entenderam, gente? Qual a diferença entre o trabalhador da última hora para o que iniciou na primeira? Qual a diferença? A gente refletindo até agora. O que é o pagamento? Aquele que trabalhou lá na primeira hora, por exemplo, os profetas, lá Moisés, veio Jesus, vem a doutrina, a gente vem aqui e procura dar o seu melhor que tem para dar, né, para oferecer. E Jesus diz que o pagamento é o mesmo para aqueles que trabalharam lá atrás. Mas como assim? Isso trazendo para uma empresa, né? Mas como assim o cara, né, pegou às 6 da manhã, trabalhou o dia todo, ganhou um dinheiro. Aquele que entrou às 5 horas da tarde, trabalhou 1 horinha ali, ganhou um dinheiro também. Mas que papo é esse? Não tá justo isso aí, né? Vamos parar para pensar assim.
Mas o que a gente se referiu ao pagamento? O pagamento não é consciencial? Não importa, Moisés lá fez um grande trabalho através do conhecimento que ele tinha, a experiência que ele tinha, né? Deus deu um fardo para ele cumpriu o seu dever. Veio Jesus, veio os profetas, vem nós na doutrina espírita, dá o seu melhor, aquilo que tem para oferecer, né? E como a gente diz, desde que seja principalmente de coração, vem ali, né? Faz o seu dever, ele vai ganhar o mesmo salário daqueles lá que ganharam. Por quê? Porque ele deu o seu melhor. Ele fez o bem no limite das forças, deu o seu melhor que tinha para dar. Entenderam? Entenderam que é uma questão de consciência, de paz de consciência, do dever cumprido? Então, qual a diferença entre o trabalhador da última hora para o que iniciou na primeira? O contrato de trabalho era pelo trabalho e não pelo tempo. Não era o tempo que importava. Ele diz assim, ó, eu estou te contratando para te trabalhar na vinha. Ele não falou assim, ó, não falou em tempo, em hora, né? Tu vai trabalhar tantas horas, vai ganhar tanto, eu estou te contratando para te ganhar um dinheiro. Não importa se vai trabalhar 12 horas, se vai trabalhar 1 hora. E aquele que trabalhou 1 hora, o importante é que ele, ó, tem um mérito, ó. O mérito não se mede pelo tempo de serviço, ó, mas pela qualidade dele. Se tu vem aqui dar o teu melhor, não importa. Não importa. E até muitas vezes dentro das próprias religiões, dentro do próprio movimento espírita, esse tal de hétero, isso aí chegou ontem, aí quer facilitar aí coisa de Jesus, quer dizer, quer ensinar o padre a rezar a missa. Que papo é esse? Chegou aí, eu trabalho há 30 anos aí na vinha, na doutrina espírita, chega esse tal de hétero, isso aí acho que é o quê? É o que está reclamando. Nós vamos ver agora. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Receberam também um dinheiro. Cada um, mesmo participando de um esforço coletivo, cada um dá a sua parte, a seu jeito, de conformidade com a própria evolução, gente. Então cada um vai participar e vai dar aquilo que tem para oferecer, né? Enquanto nos estágios inferiores o princípio inteligente passa pelos reinos, né? Vai evoluindo pelo reino mineral, vegetal, animal, irracional, submetido ao determinismo divino. Então aquilo vai acontecendo por automatismo, a evolução antes do reino nominal, né? Inconscientes. Atingindo então a razão, entrando ao reino nominal, em consequência, conquistando então o livre-arbítrio, começando a entender que existe ali as leis, né? A liberdade de consciência, passa a atuar conscientemente de um modo mais ou menos positivo, sendo responsável moralmente pelos próprios atos, fazendo o que está ao seu alcance, merecer o galardão, né? A recompensa, no caso, um dinheiro. Entendeu, gente? Então ele já tem consciência, se ele cumprir com o seu dever, vai receber o seu pagamento, um dinheiro. Agora aqueles que são ignorantes, lá que não entendem ainda as leis, mas mesmo assim tem uns que fazem o bem, né? Eles vão receber o dinheiro deles também. No 10, vindo porém os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada uma. Então aqueles que aceitaram o convite da primeira hora, por terem trabalhado mais tempo, aguardaram receber mais, né? Então aqui é os invejosos, aquele que nós estávamos comentando antes, né? Espiritualmente falando, o processo é diferente, né? O processo espiritual não é referente ao trabalho material, né? Que a gente comentou. Prevalece o fruto do trabalho em função da sua evolução. O Pai Celestial age de igual modo para com todos. E aí então ele veio cobrar, né? Ah, mas e por que esse Ederson veio agora aí? E eu estou há 30 anos, 40 anos de doutrina nas costas aí, gente. Aí um tal de Ederson aí ganha o mesmo dinheiro que eu. Ou de repente até o Ederson que chegou na última hora vai ganhar um dinheiro e não vai ganhar nada. Porque ele reclamou, né?
Ele não trabalhou, ele não se evangelizou, ele estava cuidando do outro. Não é o que muitos fazem? Quando Jesus, quando estava lá com o seu discípulo amado, João, muitos já devem conhecer o tal de João, né? Já conhece bem. Aqui tem que conhecer, né, gente? Pelo amor de Deus, aquele dizendo, João, né? Quem é esse tal de João, né? Nem vou falar nada, deixa assim. O João, trabalhador da primeira hora, ele começou lá no início, trabalhador, né? Sempre ele fiel junto com Jesus. Até o último instante da cruz ele estava lá. Por isso que ele era o discípulo amado. Porque ele tinha essa paz de consciência, né? Ele entendia, ele recebia o amor de Jesus. Por isso o discípulo amado. Não porque Jesus amava mais ele. É porque ele se sentia amado por estar com Jesus. E aí então Pedro veio questionar Jesus. Pedro sempre, né? O Pedro, né? E esse cara aí, que olha que é a dele aí, desse João aí, que é o discípulo amado, que papo é esse? O que Jesus disse para ele? Né? O que ele disse? Ele disse assim, ele disse assim, cuida de ti, o que te importa a ti o outro? Faz tu a tua parte. Ele disse bem assim, o que te importa a ti o outro? E não, muitos de nós não é assim, cuida do que o outro está fazendo. Olha o que o outro postou lá, olha isso, olha aquilo. Ficar julgando, condenando, o que te importa a ti o outro? Deixa o outro e vai fazer a tua parte. Se os outros estão fazendo caquinha no movimento espírita, que muita gente ainda faz, infelizmente, deixa os outros fazer as caquinhas dele, vai fazer a tua parte. Vamos trabalhar com Jesus, o nosso modelo e guia. Jesus é o nosso modelo e guia. Né? Deixa o outro, deixa eles fazer caquinha. Então fala, mas daí já se revolta. Não, porque o outro está fazendo coisa errada, não pode fazer isso, não sei o quê. Só um pouquinho, né, gente? Atire a primeira pedra aquele que não tem erro, não julgueis para não ser julgados. Né? Então vamos pensar bem o que a gente está fazendo aí, né? E receberam um dinheiro cada um, ó. Foi o combinado, cada um segundo a própria evolução. Então todo mundo vai receber aquilo que tem para receber. Não adianta chegar lá e querer reclamar, mas eu trabalhei sei lá quantos anos na doutrina, o fulano lá chegou por último lá e ganhou um dinheiro e eu não ganhei nada. Então, mas por que tu não ganhou? Por que será, né? Porque já chegou reclamando, já querendo cobrar direito sem que ele não cumpriu os deveres. Como é que eu vou ter direito se eu não estou cumprindo com o meu dever? É a mesma coisa de chegar numa empresa, eu quero aumento, quero isso, quero aquilo. Tá, tu quer aumento? Tá, mas tu está chegando no horário direitinho, está cumprindo o teu dever. Mas aqui tu está cheio de atraso, cara. Está faltando. Como é que tu quer cobrar uma coisa que tu não cumpriu com o teu dever? Jesus, gente, simbolicamente é como se fosse uma empresa. É como se fosse uma empresa. A gente deve cumprir com o nosso dever. A empresa não admite os erros do funcionário. Ela admite, materialmente ela admite, por causa justificativo. Não, mas é por causa disso, não importa, não interessa, não cumpriu. É a mesma coisa nossa, é consciência. Tu não cumpriu com os teus deveres, não adianta tu reclamar. Entendeu? Ela não admite erros. Eu vou ter que dar uma acelerada aqui, porque... Olha aqui, ó. E recebendo murmurava contra o pai de família. Então a gente comentou agora, né? Vamos adiantar isso aí, ó. Esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, e suportamos a fadiga e a calma do dia. Né? Então, aqueles reclamam, né? Continua reclamando. Mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti. Entendeu? É o que a consciência vai dizer para nós. Não foi programado tu vir aqui fazer isso? Tu fez? Tu não fez. Então aqui lá eu estou dando a mesma coisa que eu ia dar para ti. Ele é igual para todos, não importa. Entendeu? Não há injustiças. Né? Mas sim, o que há é as pessoas que agem
né, de má fé, né? Isso que acontece. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então o olho deles está sendo mau, né? É o olho dele que está sendo mau. Não está analisando Deus como um Deus justo, bom e caridoso. O erro está com ele, né? O olho mau está naquele que vê os erros e defeitos dos outros. Ele é que tem o olho mau, né? Ó, o materialismo, a materialidade, a ganância do ouro arranjaram na época em que nos achamos. Mais escravos do que a vinha arranjou mais obreiros. Ó. Por isso grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Ó. Então essa é uma palavra de Caibar Schutter. E Caibar Schutter, que foi um bandeirante do espiritismo lá na época dele, fez um grande trabalho e ele senta aí para os espíritas, né? Já naquela época lá. Ele gosta de sentar no meio, nossa. E tudo o que é o materialismo, né? O materialismo a gente já estudou na parábola do tesouro, né? Buscar tesouros materiais, adquirir, isso aí não é nada, gente. Vai tudo virar pó. Todas as nossas paixões, onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Quando eu desencarnar, qual é que é a sua paixão? Não precisa dizer qual é que é a sua, qual é que é a sua. Cada um tem a sua. A minha paixão é uma coisa ou outra, é uma pessoa, é um time, é isso, aquilo não importa. Vai desencarnar, vai ficar grudado lá. Eu quero dizer que o Duma não, a costela 12 anos. Vai ficar lá, né? Cuidado, hein? Então, gente, é para nós refletir, tá? Isso, para nós pensar bem realmente o nosso papel aqui, né? Que não é pouca coisa, é perante a humanidade, né? Por isso que a gente falou nas parábolas anteriores, nós devemos nos regenerar a nós mesmos primeiro. Que se eu não me evangelizar, viram o que aconteceu ali, né? Isso é para todos, né? O que Ismael fez, né? O que ele está fazendo, né? Olha a chance que Jesus... Imagina pegar os piores dos piores e bota lá no Brasil, que é a pátria do mundo, o coração do Evangelho. Já pensou? E a gente está aí, ó. Vamos ter que trabalhar, hein, gente? Imagina que oportunidade, o último segundo aí. Vamos ter que pensar bem nisso aí, hein? Ver as nossas prioridades, o que eu estou fazendo. Depois não adianta chororó, hein? Não adianta chegar lá, dá o quê? Não tem mais desculpa, meu querido. Onde é que tu estava lá que eu te busquei, te ajudei, né? E te dei as prestações suaves ali que pudesse pagar R$1, R$10 de milhões de débito, né? Não quis, né? Eu só preguiçoso, ou agiu mal do livre-arbítrio, né? Então fica a reflexão para nós hoje. Muito obrigado pela paciência. Que assim seja. Nós é que agradecemos a sua presença, na verdade, para a gente ter, né, a gente pensar um pouco mais sobre, né, as nossas prioridades. A gente já foi jovem, né? Agora também, né? Mas também a gente já passou por isso já. E a gente está aqui para passar para vocês que esse é o caminho, porque se a gente foge dele é muito pior. Como ele disse, né? Vamos pagar devagarinho. Se vê alguém passando uma dificuldade, ela é ajuda. Faz de coração, seja com amor. Então vou devagar e a gente vai pagar. Então tá. Vamos cuidar a todos então, levar o pensamento neste momento. A Deus, a Jesus, nosso amigo João, Francisco. Agradecendo por mais essa oportunidade, desses ensinamentos maravilhosos do Mestre Jesus. Pedindo ao Senhor que nos dê força, que nos dê coragem, para poder
humano com essa mesma vontade e esse mesmo entendimento.